Você já parou para pensar por que Jesus orava de madrugada? Antes dos milagres, antes das multidões, antes das grandes decisões, ele buscava o Pai quando ainda estava escuro. Se o próprio Filho de Deus precisava da oração, o que isso nos ensina sobre a nossa própria vida espiritual? Hoje você vai descobrir por que a oração da madrugada não era apenas um hábito de Jesus, mas um segredo de poder, direção e intimidade com Deus. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a sua forma de se conectar com o Criador. A Bíblia nos revela um padrão muito claro na vida de Jesus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz assim: De madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Observe bem, ele não esperava o problema chegar para depois orar. Ele orava antes. A madrugada era um tempo de silêncio, um tempo de separação, um tempo de comunhão profunda com o Pai. Enquanto a cidade ainda dormia, enquanto o mundo estava em silêncio, Jesus se colocava na presença de Deus, buscando força e direção. Lucas, no capítulo 5, versículo 16, reforça essa ideia, dizendo: Ele retirava-se para lugares solitários e orava. Esse era o ritmo da sua vida espiritual: buscar a Deus em primeiro lugar, antes de tudo e de todos. Mas por que Jesus priorizava tanto a oração na madrugada? O que havia de tão especial nesse horário? Primeiro, para alinhar a sua vontade com a vontade do Pai. Em João capítulo 5, versículo 19, Jesus afirma que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazer. Essa sintonia fina, essa unidade de propósito era forjada nesses momentos de oração. Ele buscava a vontade do Pai antes de agir. Segundo, Jesus orava para receber direção antes das grandes decisões. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12, lemos que antes de escolher os 12 apóstolos, uma das decisões mais importantes do seu ministério, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Ele não confiou em sua própria sabedoria. Ele buscou a orientação divina para cada passo. E terceiro, ele orava para renovar suas forças espirituais. O ministério de Jesus era intenso, cercado por multidões, necessidades e pressões. A oração era o seu reabastecimento. Como diz Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Jesus nos ensina com seu exemplo que a verdadeira força espiritual não nasce da agitação do dia a dia, mas da intimidade silenciosa com Deus. Se essa palavra já está falando com você, se o seu coração está sendo tocado, eu quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo, escrevendo "Eu creio". É uma forma de declarar a sua fé e de se conectar com outras pessoas que também estão buscando mais de Deus. E aproveite agora mesmo, se inscreva aqui no canal para receber novos estudos bíblicos, devocionais e mensagens edificantes como esta todas as semanas. Não se esqueça de ativar o sininho para você ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar e não perder nenhum conteúdo. Então, o que a oração da madrugada de Jesus nos ensina hoje em nossa vida corrida e cheia de distrações? Primeiro, ela nos ensina sobre prioridade espiritual. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita, é uma atitude. O seu primeiro pensamento, o seu primeiro momento do dia pertence a quem? Jesus nos mostra que começar o dia com Deus ajusta a nossa bússola espiritual para todas as outras horas. Segundo, nos ensina sobre a nossa dependência total de Deus. Ao buscar o Pai antes de tudo, Jesus demonstrava que, mesmo sendo Deus, ele vivia em completa dependência na sua jornada humana.
Isso nos convida a abandonar a autossuficiência e a reconhecer que precisamos da graça e da sabedoria de Deus para cada momento. E terceiro, a oração na madrugada nos ensina a ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. No silêncio, longe do barulho do mundo, nosso coração se acalma e nosso ouvido espiritual fica mais atento. É nesse lugar de quietude que muitas vezes ouvimos a direção de Deus de forma mais clara. Como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso não é sobre criar uma regra ou uma religiosidade de que você é obrigado a acordar de madrugada. A questão central não é o relógio, mas o coração. É sobre relacionamento. Talvez Deus não esteja pedindo que você acorde às 3 da manhã todos os dias, mas Ele certamente está convidando você a colocá-lo em primeiro lugar, a dar a Ele o melhor do seu tempo e não apenas as sobras. O convite de Tiago, no capítulo 4, é claro e poderoso. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A iniciativa de se aproximar gera uma resposta divina. Para concluir, pense nisto. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, sentia a necessidade vital de buscar o Pai no silêncio da madrugada, quanto mais nós precisamos disso. Nós que somos falhos, que enfrentamos tentações, medos e incertezas, a nossa necessidade é imensamente maior. Que o exemplo de Cristo nos inspire, que o Espírito Santo desperte em cada um de nós um coração sedento, uma fome e uma sede pela presença de Deus que nos faça buscá-lo como nosso bem mais precioso. Lembre-se da promessa de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu preparei um estudo bíblico completo sobre este tema que está disponível lá no nosso blog Bíblia Falada. O link está aqui na descrição do vídeo. Confira para aprofundar seu conhecimento. E se essa mensagem te abençoou, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa fortalecer sua vida de oração. Vamos juntos espalhar essa verdade. Muito obrigado por sua companhia. Agradecemos por assistir. Que Deus abençoe a todos. Voltem sempre à Bíblia Falada.